Boa noite, povo de Deus, graça e paz, tudo bem? Vamos iniciar dentro de alguns minutos a nossa live desta noite. Amém. Se você tiver a oportunidade, compartilhe, convide outras pessoas para estarem juntos. Sei que o Senhor tem algo especial a falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. E você é a nossa convidada de honra, o nosso convidado de honra. Fica conosco, vamos juntos refletir sobre a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Paz, minha amada. Vó Luzia tá por aí? Um beijo pra Vó Luzia. A paz, minha querida. Irmão Paulo, toda a família Araújo. Fer também aqui conosco. Não estou visualizando mais, às vezes a internet dá uma caída aqui. Você que está entrando, deixa aí um oi, para que a gente possa... Isso, a Fer. Graça e paz, Fer. Ricardo, Larissa, bem-vindos. Se estiverem todos aí, espero que estejam os três junto conosco nessa live, em nome de Jesus. Amém, irmã Rita, vocês também são muito queridos. Ah, a mãe tá aí, né? Aí, vó, um beijo no coração, viu, minha querida? Tá bem cobertinha aí nesse gelo, né? Glória a Deus. Mais um minutinho e já vamos iniciar a nossa live. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós glorificamos a Ti, ó Pai, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Te damos graças, Senhor. Rendemos honras e glórias a Ti, porque só Tu és santo, Senhor, das nossas vidas, Pai. Digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Louvado seja o Teu santo nome. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Sim, meu Pai. Independente daquilo que temos vivido, sabemos que podemos nos refugiar nos Seus braços, no Seu colo. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege. Te louvamos, Senhor, por isso, porque somos Seus filhos e o Senhor não desiste de nós. Obrigada pelo Seu amor imenso, pela Sua fidelidade para conosco, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Teu nome. Aleluia. Vamos orar neste momento. Te convido a orar a Deus comigo. Coloque a sua vida no altar do Senhor, como nós sempre fazemos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Deus poderoso, te damos graças, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, para este culto que estamos iniciando. Espírito Santo de Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas agora. Pedimos, ó Pai, sonda o nosso interior, esquadrinha o nosso coração. Pai querido, arranca de nós aquilo que é mal, arranca de nós toda a raiz de maldade. Ó Deus, tudo aquilo que possa permitir que o lixo entre nas nossas vidas e que cause dano a outras pessoas. Em nome de Jesus, pedimos perdão a Ti, Senhor, pelos nossos pecados. E te pedimos, Deus poderoso, toma as nossas vidas. Toma as nossas vidas nesta noite, Pai. Perdoa os nossos pecados. Carecemos, Senhor, do Seu perdão, da Sua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Iniciamos mais este culto para a glória do Teu santo nome. Toma, Senhor, aqueles que já estão conosco, aqueles que estão chegando, que o Espírito Santo de Deus venha derramar uma unção especial sobre o lar de cada um.
onde quer que estejam nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Irmã Grazi também conosco, um abraço para o Davi, para o irmão Diego. Deus abençoe a vida de vocês, queridos. Nós vamos então iniciar essa lição de hoje e o tema dela é: Jesus é o Senhor da vida e da morte. E nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças. E essa semana eu confesso para vocês que eu passei uma semana desafiadora com meu pai, que passou bastante mal, foi hospitalizado, saiu, algumas vezes precisou ir ao pronto-socorro, e ali a gente viu muitas pessoas enfermas. Um lugar de muito sofrimento, de muita dor. E eu tive a oportunidade ali de interceder por algumas pessoas e pedir a misericórdia do Senhor ali. Mas às vezes a gente fica se perguntando, mas o porquê de tudo isso? Por que as pessoas adoecem e morrem por conta de enfermidades? E hoje a gente vai falar sobre isso, que o Senhor, que Jesus é o Senhor da vida e da morte. Nós temos falado muito no Evangelho de João, que Jesus tem o controle de todas as coisas. E eu quero perguntar para você só pensar e refletir. Qual é a origem da doença humana? Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem pensado sobre isso. Por que as pessoas nascem, adoecem e morrem? Tem um processo todo que nós sabemos do nascimento, o crescimento, a velhice e depois a morte. Bem-vinda a pastora Isaura, também de Manaus conosco. Irmã Andréia, aqui da nossa igreja, graça e paz, bem-vinda também, minha querida. E então, a única explicação razoável para isso nós vamos buscar na Bíblia. É claro que às vezes a gente quer entender o processo de tudo e 100% nós jamais vamos entender. Não temos poder para isso. Deus é soberano e o poder está sobre ele. Entendeu? O pecado é a causa original de toda a doença, sofrimento, morte. Lá atrás, no Jardim do Éden, quando Adão pecou, e o pecado entrou e contaminou a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós nascemos da geração do pecado, nós nascemos de Adão, nós viemos da família de Adão. E a nossa espécie foi criada por Deus, a sua imagem e semelhança, para a vida eterna. E aquilo que eu sempre digo aqui, o Senhor nos fez, e a palavra dele diz isso, que ele nos fez a sua imagem e semelhança. E é importante lembrar que nós somos parecidos com ele, semelhantes a ele, mas não somos iguais, não somos idênticos a ele. Não temos o poder dele, o domínio dele e a soberania dele, isso é somente ele quem tem. Mas ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós já sabemos do intuito dele quando ele criou o homem, do projeto de Deus e do quanto ele investiu nesse projeto, na criação do homem. Mas infelizmente o pecado original é o que trouxe a morte para a espécie humana. Ou seja, aquele que está lá em Romanos 5,12. O pecado, ele gerou a morte física, ou seja, a separação do corpo e da alma. E tem mais, e a morte espiritual, quando separou Deus do homem, e a morte eterna, o céu, o inferno, após a morte física. Então nós vivemos aqui, a morte física vai acontecer um dia, não sabemos quando, só o Senhor sabe esse dia exato, esse momento exato nas nossas vidas, mas isso é certo, que a morte física virá para todos nós. E aí nós vemos a morte espiritual, quando é que nós morremos espiritualmente. E nós vamos refletir muito sobre isso hoje, sobre a importância de investirmos na nossa vida na eternidade. Temos falado sobre isso aqui, no investimento da nossa vida aqui na terra, que estamos aqui por um momento, que estamos aqui como forasteiros, e que em um determinado tempo o Senhor vai nos levar, mas aquilo que nós fizemos aqui, aquilo que nós plantarmos aqui, Ele terá um retorno junto ao Senhor, certamente na eternidade. Amém? Bem-vindo meu primo Armando aqui conosco,
Rose, um grande abraço, queridos, a vocês. Continuando aqui, a ressurreição de Lázaro foi o maior milagre realizado por Jesus. Ele já havia ressuscitado outras pessoas. Não foi o primeiro, Lázaro, que Jesus ressuscitou. Mas Lázaro foi um caso, uma situação diferente, porque Lázaro já havia morrido há 4 dias, quando o Senhor o ressuscitou. E o evangelista João, ele escolheu esse milagre como o último dos 7 milagres que comprovam a divindade de Jesus. E nesse verso de João 11:25, ele resume essa lição todinha no principal milagre, onde ele revela que Jesus é o Senhor da vida e da morte. E eu quero citar o primeiro ponto aqui. A morte é precedida pelo sofrimento. Às vezes eu paro para pensar assim na situação de cada um quando adoece. Nós às vezes pensamos, uma pessoa que está velha adoeceu e está com risco de morte. E pensamos que quem morre é só o velho. Nós olhamos para ele, porque ele está no fim da jornada dele aqui. Mas quantas vezes os velhos ficam por mais tempo ainda e os novos e os jovens e as crianças também morrem, adoecem e morrem. A doença, ela é um mal que atinge a humanidade. Ela alcança todas as camadas da população. Não respeita sexo, idade, condição social. Ela é universal, imprevisível e inevitável. Então não tem como evitar a doença. Então é universal, é para todos, todos adoecem. Uns mais, outros menos, imprevisível, não dá para prever quando vamos adoecer, inevitável, não tem como evitar. Ela é a causa de muitas mortes. E João relata aqui na enfermidade de Lázaro de Betânia a sua morte e ressurreição. Lázaro, que era irmão de Maria, irmão de Marta, eles eram 3 irmãos de uma família de solteiros, os irmãos solteiros, e era uma família muito querida por Jesus. Era uma família que todas as vezes que Jesus estava ali na região de Betânia, Jesus se achegava e ficava hospedado na casa de Lázaro. Então Lázaro, assim como Marta e Maria, eram queridos do Senhor, muito especiais. E o nome Lázaro tem um significado: aquele a quem Deus ajudou. Uma abreviação aí, né? A sua morte, ela foi precedida por uma enfermidade, ou seja, Lázaro, antes de morrer, ele adoeceu. E aí, o que é que aconteceu? A partir daquela enfermidade de Lázaro, nós vamos hoje refletir sobre 4 pontos aqui. E eu quero começar pelo primeiro ponto. O fato de sermos amados por Jesus não nos imuniza de doenças mortais. Às vezes, bem-vinda a ver também, querida. Um beijo, saudades, viu? Perdão. Às vezes nós entendemos que porque servimos a Deus, porque estamos na igreja, porque lemos a Bíblia, oramos, somos cristãos, não vamos adoecer, não vamos ter doenças graves, não vamos morrer por conta dessas doenças. E eu quero dizer que isso não é verdade. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. João 11. Quero abrir aqui para nós vermos esse texto. João 11. Só um momentinho, por favor. João 11, versículo 3. Que diz: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então as irmãs se desesperaram e pediram para dar um recado para Jesus, que aquele que ele amava tanto estava doente, tinha adoecido. E aí, o que é que aconteceu? Olha que interessante. O amor divino, ele não nos impede dos sofrimentos. Então, o Senhor nos ama, o Senhor é aquele que criou as nossas vidas, mas isso não nos isenta de adoecer.
de ter sofrimento por conta de enfermidades. Por isso João repete: ora amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro, lá no versículo 5, também temos aqui. Ora Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. E aí eu pergunto para você, o crente ele fica doente e ele morre, sem que isso signifique a falta de amor de Jesus. Não é porque nós cristãos ficamos doentes e morremos porque Jesus não nos ama ou deixou de nos amar. Isso não é verdade. Ele continua nos amando da mesma forma. E aqui ele amava profundamente a família de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria. Nós aprendemos aqui que a ressurreição de Lázaro é o último dos 7 milagres que Jesus escolheu para convencer a humanidade acerca da divindade dele. Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Sobre a divindade de Jesus, sobre o poder dele e principalmente que um filho amado de Deus pode morrer por conta de uma doença incurável. Vejam agora quantas perdas nós tivemos com o Covid, com essa pandemia. Quantas pessoas nós perdemos, familiares, amigos. Você sempre com certeza vai lembrar de alguém, de um conhecido, pode ter perdido um familiar seu, um irmão da igreja. Glória a Deus que aqui nós não perdemos nenhum irmão, nenhum familiar assim de perto. Mas conhecemos amigos queridos, perdemos muitos amigos pastores, por volta de 30 pastores, pessoas muito queridas, jovens, mais idosos, mas que partiram. Então não é falta de amor, o Senhor continua amando a cada um, mas é o processo do pecado que entrou no homem através da geração de Adão, e nós somos da geração de Adão. Ponto 2. A enfermidade que tem o propósito de promover a glória de Deus. No versículo 4 que eu quero ler com vocês. Capítulo 11 de João, versículo 4, que diz: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Queridos, olha a resposta para tudo aquilo que a gente está falando. Essa enfermidade não é para a glória de Deus, mas é para que o nome dele seja glorificado. Aí você vai dizer, mas então as pessoas morrem com um propósito? Claro, o Senhor tem um propósito de tempo de vida para cada um aqui, e quando esse tempo se finda. E por que há muitas pessoas que passam por enfermidades graves, como o pastor, o meu esposo, passou, e foi curado de câncer, e outras pessoas que começam a tentar curar, trabalhar com a cura através da medicina de um estado de enfermidade, de outro tipo de câncer ou do mesmo, e vão embora. Por quê? Porque o Senhor tem sempre um propósito em tudo aquilo que ele realiza. Como ele disse aqui sobre Lázaro, esta enfermidade não é para a morte. E se o Senhor mandou esse recado que o Senhor mandou para a família de Lázaro, para Marta e Maria, não foi um recado simples, não foi um recado físico, foi um recado espiritual. Ele está doente, mas não é para a morte. Então assim, o Senhor calmamente, tranquilamente, pacientemente respondeu: ele está enfermo sim, mas não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E a sequência dessa narrativa, nós vemos que a enfermidade, a morte, a ressurreição, a fé e a glória é de Deus. A glória é sempre de Deus. Em tudo aquilo que nós vivemos, há um propósito de Deus, para a glória de Deus. E às vezes a gente quer questionar Deus pelos momentos que passamos, pelas dificuldades que passamos, mas a glória pertence ao Senhor. Por intermédio da ressurreição de Lázaro, Deus é glorificado. O milagre também serve para que Jesus manifeste a sua glória e as pessoas creiam nele. Então, olha que interessante aqui. Através da ressurreição de Lázaro também,
o Senhor manifestou a sua glória. Então, muitas vezes as pessoas adoecem e morrem com o propósito de Deus, tudo para a glória de Deus. Outras vezes as pessoas adoecem, morrem, ressuscitam e a glória é de Deus. Ah, mas então hoje pessoas ressuscitam? Sim, pessoas ainda ressuscitam. Ah, mas então a gente ora e as pessoas ressuscitam? Se Deus tiver um propósito nisso, certamente ela vai ressuscitar, porque algo Ele quer tratar com aqueles que estão ao redor, com aqueles que estão contemplando esse milagre. Então nada é por acaso, em tudo Deus tem algo planejado ali. E aqui a ressurreição de Lázaro era um propósito do Senhor. Quando Lázaro reviveu, quando Lázaro ressuscitou, o Senhor queria mostrar que Ele era Senhor sobre todas as coisas, principalmente sobre a vida. Jesus é quem determina, ponto 3, Jesus é quem determina a hora de nos acudir, ou seja, a hora de nos socorrer. No versículo 6 ainda, de João 11, diz o seguinte: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E aí eu pergunto para você, mas como assim? Mas se Jesus nos ama, Ele recebeu o recado de Marta e Maria, Ele amava aquela família de um modo especial, que o acolhia sempre, que tinha experiências lindas com Ele. E como é que o Senhor recebeu o recado que Lázaro estava muito mal, à beira da morte, e o Senhor ainda fica 2 dias naquele lugar onde Ele estava? Então Jesus não estava preocupado com a morte de Lázaro? Não, porque Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia de tudo aquilo que viria a partir da morte de Lázaro. Todo o propósito dele estava se cumprindo com a morte de Lázaro. Continuando aqui. Então esse milagre, ele serve certamente para manifestar a glória do Senhor e para que as pessoas creiam nele e saibam que só Ele é Senhor sobre todas as coisas. E eu quero voltar aqui para o capítulo 2 de João, para ler rapidamente para você, que também é uma citação aqui desse trecho, capítulo 2 de João, que no versículo 11 diz o seguinte: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram. Então, quando os discípulos de Jesus viram o milagre de Jesus, eles creram. E aquele milagre demonstrou o poder do Senhor, o agir do Senhor, a grandeza dele ali, a natureza dele, o caráter dele, o ministério dele. Então, olha ali que maravilha. E assim a morte de Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, algo grandioso aconteceu ali. Bem-vinda, irmã Lisa, também. Saudades, minha amada. Deus abençoe. Então, prosseguindo aqui, ainda no nosso texto, quero citar para vocês o ponto 3. Jesus é quem determina a hora de acudir, como eu já citei, no versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias lá. E saber o tempo exato das coisas. Lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. E esse tempo é o Senhor quem sabe qual é. Ele é Senhor sobre o tempo. Porque nós temos o tempo de Cronos, o tempo do relógio. Mas o Senhor tem o tempo de Kairos. O tempo do Senhor é diferente do nosso. Bem-vindo, Dair Silva. Não está dando para visualizar bem, mas creio que é o meu aluno. Saudade de você, Deus abençoe a sua vida. Então nós cronometramos a nossa vida e temos uma vida ativa e o ativismo invadindo a cada um de nós e o relógio o tempo todo e a nossa agenda o tempo todo, mas a agenda de Deus é diferente. A agenda de Deus é Ele quem cuida e Ele adapta aquilo que Ele quer, da forma como Ele quer, mas sempre muito planejado. O Senhor é perfeito em tudo que Ele faz. Então a agenda do Senhor, e nós já falamos sobre isso aqui, é completamente diferente da nossa.
Às vezes nós mexemos na nossa agenda porque não saiu da forma como nós queremos, mas Deus, ele tem tudo planejado e tudo que ele planeja acontece. A Bíblia diz que tudo que ele faz é bom e é perfeito. Então o tempo de Cronos é um tempo do relógio, mas Kairos, o tempo perfeito, o tempo de Deus. Então Jesus é quem determina o tempo de todas as coisas. Jesus foi avisado acerca da doença do seu amigo Lázaro. O Senhor foi avisado através do recado das irmãs Marta e Maria. Mas ele ficou ali, ele continuou ali por mais 2 dias naquele encontro. Ele estava no controle de tudo e ele sabia o momento exato de agir. Lembre-se disso, queridos, o Senhor sempre sabe a hora exata de agir. Bem-vinda, Silvia Brancalhão, minha amiga querida, boa noite, querida. Bom ter você aqui. Jesus sempre sabe a hora de tocar, a hora de mudar o cenário, a hora de transformar uma situação. Ele sempre sabe o momento exato de agir. Muitas vezes nós queremos trabalhar com o tempo de Deus, mexer no momento dele ou melhor ainda, coordenar o tempo dele, entendendo que aquele é o momento de Deus agir. Quem somos nós para cuidar do tempo de Kairos? Só o Senhor. Só ele pode. Então, ele tinha o controle de tudo e ele sabia que no momento que ele chegasse, as coisas iriam mudar. O cenário era outro e Lázaro voltaria à vida. Ele sabia o que estava fazendo, ele sempre sabe o que está fazendo. Lembrando que ele jamais chega atrasado e nunca precipitado. E às vezes a gente entende que é o que eu já disse aqui, uma frase aí de fora, um ditado aí do mundo, que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Tudo que ele faz é certo. E se ele está escrevendo, é o certo. Então aqui ele sabia o momento exato e ele sempre sabe o momento exato de tocar em você, nos seus problemas, de trazer respostas para suas orações, de entrar em uma situação que você tem orado e colocado diante dele. Ele é Deus, ele tem o comando da sua vida, da minha vida, porque um dia assim nós falamos para ele: Senhor, entra na minha vida, entra na minha vida, escreve meu nome no livro da vida, eu quero ser chamado de filha. Então lembre-se disso, o Senhor vai trabalhar e vai responder às suas orações no exato momento que ele entende que é certo. Então o tempo é dele e não nosso. Que você possa esperar em Deus, aprenda a esperar em Deus. Mas esperar em Deus envolve ouvir a voz de Deus, envolve ouvir o sim de Deus, porque às vezes a palavra de Deus diz que às vezes nós pedimos mal, às vezes nós pedimos algo ao Senhor que não é o que o Senhor tem para nós. E nós insistimos e batemos na mesma tecla: Senhor, é isso, Senhor, eu quero, Senhor, é desse jeito. Precisamos perguntar: Senhor, é isso que o Senhor deseja? É dessa forma que o Senhor quer me abençoar? Essa pessoa ou essa aquisição que eu vou fazer, ou essa situação que eu estou resolvendo, está correto? Esse é o melhor momento para eu agir? Se não for, Senhor, coloque a sua mão. Por quê? Porque nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus. O não de Deus é um pare. O não de Deus é um dizer para nós: aguarde. Porque no momento certo as coisas vão acontecer. E quando nós não aprendemos a ouvir o não de Deus, quando nós não obedecemos, não nos submetemos à resposta dele, certamente não colheremos bênção. Certamente não seremos abençoados. Irmã Silvia falando: obrigada, Senhor, por mais uma vitória do meu sobrinho Henrique. Amém. Glória a Deus pela vida dele. Luiz Henrique. Glória a Deus. Então, lembre-se disso, o Senhor não esqueceu do seu pedido, o Senhor não esqueceu daquilo que você apresentou a Ele, mas deixe Ele decidir o que é melhor. Se você estiver intimando o Senhor a responder a sua oração, Ele pode até responder, para te deixar, para deixar você à vontade nas decisões que você tomar. Mas lembre-se de que decisão errada tem consequências dolorosas.
Então, aprenda a ouvir a voz de Deus. Deixa Deus falar ao seu coração. E o quarto e último ponto. Jesus usa a morte e o milagre da ressurreição de Lázaro para fortalecer a fé dos seus discípulos. Versos 14 e 15 ainda. Então Jesus disse-lhes, ele dizendo claramente, Lázaro está morto. 15. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com eles. Ou seja, o Wilson Ramos também, bem-vindo, esposo da irmã Vera, Deus abençoe a sua vida. E você possa se lembrar disso, o Senhor ali dizendo aos seus discípulos que Lázaro havia morrido e que ele não estava lá para que os discípulos crescem que de fato quando eles chegassem ali, que Lázaro havia morrido, ele estava morto. Então, olha a importância da colocação de Jesus para os seus discípulos, o empenho de Jesus em formar os seus discípulos, em moldar o caráter, em capacitar os seus discípulos em cada situação. Essa expressão, para que possais crer, revela que a ressurreição de Lázaro tinha também o propósito de abençoar, de acrescentar fé aos discípulos de Jesus. Então, interessante, Jesus trabalhou 3 anos para formar os seus discípulos. E nesse tempo que ele trabalhou, que parece longo, mas é um tempo muito breve, né? Eu imagino quantas experiências esses discípulos tiveram com o Senhor Jesus. E em cada uma delas havia um ensino, uma mensagem, havia ali uma revelação. O Senhor estava ali mostrando algo diferente para eles. Aleluia por isso. Que privilégio poder caminhar com o Mestre. De fato, fisicamente, experimentar de tudo aquilo que eles experimentaram juntos. Mas o Senhor sempre se agarrava às experiências para poder acrescentar mais a cada um dos seus discípulos, formando a cada um deles. Se Jesus estivesse em Betânia, Lázaro não teria morrido. Porém, não sendo assim, os discípulos de Jesus presenciaram um grande milagre e a fé deles foi avivada. Ou seja, se Jesus estivesse lá, Jesus não teria a oportunidade ali de mostrar a ressurreição de alguém que havia morrido, onde os seus discípulos ficaram impactados com aquele fato. Depois de 4 dias morto, Lázaro, claro que não foi o primeiro que Jesus ressuscitou, mas com 4 dias de morte foi. Então Jesus tinha uma mensagem especial a mostrar ali. 4 dias, pensa o cheiro que já estava ali. Pensa a situação da carne já começando a se decompor. E Jesus ali, restituindo vida a Lázaro. Então, Jesus trouxe ali uma mensagem a Lázaro e todos aqueles, inclusive Marta e Maria, que puderam contemplar demais este milagre, de puderam ter a experiência de ver Lázaro ressuscitado. Ponto 2. A morte produz o sofrimento. A Bíblia faz diferença entre a morte de um incrédulo e a morte de um cristão. O ímpio, ele morre em seus pecados, sem nenhuma esperança e com o seu destino eterno determinado. Ou seja, o ímpio, ele morre todas as vezes que ele peca. E se nós falarmos aqui da morte física dele, ele vai morrer um dia assim como o justo. Mas o ímpio, ele não entende esse processo da necessidade de se consertar com o Senhor, para que não aconteça a morte espiritual. Todas as vezes que eu peco, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar ao Senhor o pecado. Então essa é a diferença. O ímpio, ele morre nos seus pecados e sem nenhuma esperança e com o seu destino determinado, ou seja, ele certamente não estará na glória junto do Senhor. A morte de um cristão é preciosa aos olhos de Deus. Por quê? Porque é um projeto de Deus onde Deus investiu
em todo tempo nessa vida. E esperou, claro, que a decisão, a jornada desse cristão aqui na terra, o seu propósito de demonstrar a sua fé e fidelidade ao Senhor, ele leva, principalmente, a morte leva ao descanso e ao conforto, a presença de Deus e a felicidade eterna. Então, aquele que tem ao Senhor, ele sabe que um dia, que ele vai morrer agora, e que um dia ele vai estar junto com o Senhor, como todos aqueles que morreram e que tinham o Senhor Jesus. Lembrando sempre da diferença, que ter Jesus, receber Jesus na nossa vida, é muito diferente de ser uma criatura. Nós somos todos criaturas. Criatura é tudo que Jesus criou. Lembrando que quando nós convidamos Jesus para morar na nossa vida, há um significado marcante na nossa história. Nós passamos a ser chamados de filhos. Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele nos dá um novo coração, rendido a Ele. E Jesus, e aqueles que não têm Jesus precisam orar, precisam fazer essa oração, precisam entregar as suas vidas de fato ao domínio dEle, à soberania dEle, sabendo que quando nós chegarmos na presença do Senhor, se eu um dia convidei Jesus para entrar na minha vida, o meu nome vai estar lá no livro da vida. O seu nome vai estar lá no livro da vida. Amém? Glória a Deus por isso. Maria Helena também conosco. Bem-vinda, minha amada. Está sumida, estou sentindo sua falta, viu? Um beijo. Continuando aqui então. Os discípulos de Jesus ali, com a experiência que eles tiveram ali, eles puderam amadurecer muito. E é preciso que nós também possamos amadurecer na presença do poderoso Deus, na grandeza dele. Irmão Sandro Oliveira também conosco, meu aluno também, querido, um grande abraço, Deus abençoe você e sua família, viu? Seu ministério, bom tê-lo aqui. Então, a importância disso é que a morte de um cristão, ela é preciosa aos olhos de Deus, porque o Senhor sabe que ele está morrendo no mundo físico, ele está morrendo fisicamente, ele está voltando ao pó, mas que o espírito dele vai para o Senhor. Então eu preciso me lembrar disso, que um dia nós vamos estar na presença do Senhor, que esse corpo não vai existir mais, mas nós vamos estar lá, o nosso espírito vai estar. Por isso nós precisamos entender que quando morremos, nós não vamos nascer em outro corpo. Esse corpo não vai voltar jamais, ele vai para o pó. E esse espírito vai para o Senhor. Então, nenhum outro corpo vai tomar o nosso espírito. Nós vamos para a presença do Senhor, quando Ele nos chamar. Amém? Continuando. Deus guia e acompanha o justo até a sua morte. Lázaro adormeceu ou morreu. A morte do crente é comparada ao sono. Não se trata de um estado intermediário de repouso inconsciente, pois a alma está desperta e o consciente no seu estado eterno. Então nós vamos estar num estado de sono, até que o Senhor nos chame, até que o Senhor venha para julgar o seu povo. Nós vamos hoje parar aqui, essa lição nós vamos continuar na próxima semana. Temos algo importante a falar ainda sobre o despertar de Lázaro, o milagre da ressurreição de Lázaro. Amém? Vamos agora aos nossos pedidos de oração. Eu te convido a estar comigo, não saia, vamos estar orando juntos. Nós temos uma lista aqui de pedidos. Entrou algum pedido, pastor? Tá. Então, vamos continuar aqui. Te convido a estar comigo neste momento. Há muitas pessoas com um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento onde os desafios têm sido grandes, os desertos têm sido grandes, mas o Senhor continua sendo Deus na vida de cada um de nós. Ele continua sendo o Senhor do tempo, Ele continua sendo o Senhor de todas as situações. Lembre de Lázaro, o Senhor não esquece de tudo aquilo que você tem colocado na presença dEle. Mas o que nós não podemos é lembrar do Senhor somente no momento de desespero, que Ele seja Senhor em todas as nossas decisões.
Glória a Deus. Pedidos de oração. Algumas pessoas em tratamento com quimioterapia, radioterapia. Maurício, Delmiro, Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Iracema, Silvia, Helena, Antônio, Raquel, André Ferro, Ilza, Cláudia, Fátima, Marileide, Cleiton, Clarice, Rose, Fábio e Graça. Temos algumas pessoas aqui que nós conhecemos, muito queridos, como a irmã Graça, lá de Salvador, que também está num processo terminal. Nós sabemos que Deus pode fazer essa história toda mudar. Ele é Senhor sobre a vida e Ele tem o domínio dela. Mas vamos colocar diante do Senhor cada uma dessas vidas e que a vontade dele prevaleça. A irmã Grazi também pedindo oração pela sua vida, que está com dor na coluna, no pescoço, e também pela família dela. Amém. Vamos estar orando aqui. Também temos os casais Pedro e Juliana, Fernanda e Ricardo, Michele, esposo, Rodrigo, esposa, Paulo e esposa. Temos ainda os amados Cida, Léo, Lia, Rogério, Oscar, as avós Ana, avó Ana Dorildes, a avó Luzia, que está conosco assistindo, a avó Damiana e as famílias também da avó Damiana, a Claudete, irmã Lindaura, Júlio César, Lisa, que está aqui conosco, Neiva, em recuperação, Daniel, Elvira, que está também em recuperação, Luiz Henrique também, Juliana Jardim e família, que o Senhor abençoe a sua vida. Está bem longe daqui, mas bem perto do nosso coração. Denise, que teve um AVC, assim como João, que teve um AVC, que está hospitalizado, uma situação bem complicada ainda. Andréia e família, que o Senhor também abençoe, que está aqui conosco na live. Elani e família, especialmente pela sobrinha da irmã Elani. Olímpia, uma amiga querida, que Deus abençoe e direcione a ela. O André, meu primo, que também passou por uma situação de infarto antes de ontem, lá em Minas, com 42 anos, e passou por uma situação complicada, infartou, bem grave, teve que já fazer cateterismo imediatamente, está em recuperação, que Deus abençoe também a vida dele. Pastor Paulo, que também faz tratamento uma situação da vista, que ele tem feito acompanhamento e tratamento há bastante tempo, que Deus esteja restaurando a sua saúde, também o seu pé, que ele acabou por derrubar um peso em cima do dedo, que Deus restaure a saúde dele. Esposo da pastora Noemi. Ireni, uma irmã também em tratamento de vista, está quase sem visão, que Deus possa visitar essa querida. E uma família também muito querida aqui, Edinaldo, Lucimara, João Vitor, Gabriel, Esmeralda, são vizinhos nossos ali, que Deus esteja abençoando ricamente essa família e renovando a cada um, trazendo paz, alegria e refrigério aos corações. A Manu, que é a esposa de um pastor querido também, passou por um processo de restauração, teve uma infecção muito grave, ficou hospitalizada na UTI, teve uma melhora. Essa semana, ontem, ela teve uma piora de novo. Que Deus esteja visitando a ela, restaurando por completo a saúde dela. Que a misericórdia do Senhor alcance a sua vida. Ao meu paizinho, graças a Deus, hoje ele está em casa, eu levei ele para a casa dele, mas ele está bem melhor. Hoje foi um dia assim, onde eu vi a mão do Senhor trabalhando na vida dele, que o Senhor continue sustentando. E eu louvo a Deus pela vida dele, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar juntos. Oremos, queridos. Vamos orar então neste momento. A irmã Lisa pedindo a Denise. A Denise estava na nossa oração aqui, mas acho que dá outra lista já, que ela foi curada, né? Amém. Glória a Deus. Eu não lembro se foi Covid que a irmã Lisa tinha colocado. E eu peço que vocês que têm pedido oração aqui por pessoas, que nos dê um retorno. Nós precisamos de retorno das pessoas, por favor.
porque a gente precisa fazer rotatividade dessa lista. Nós vamos mexendo na lista, quase toda semana eu refaço essa lista. E se eu não tenho mais informação da pessoa, aí eu vou dando espaço para outras pessoas. Então, por favor, nos mantenha informados com as pessoas que você tem indicado aqui os pedidos de oração. Amém? Oremos nesse instante. Fique conosco, vamos orar, queridos. Deus poderoso, te damos graças, Senhor, por esse momento especial, por este culto especial. Ó Deus, Tu és o Senhor, Pai, deste culto, Tu és o Senhor das nossas vidas, e eu te agradeço por isso, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Ó Deus poderoso, que nós queremos agora acrescentar, Senhor, sobre essas vidas agora, apresentando cada uma diante de Ti, Pai, que está fazendo o tratamento de saúde, ó Deus, daqueles que estão com dificuldades no casamento, daqueles, ó Deus poderoso, que estão aguardando um trabalho, uma porta de emprego. Eu te peço, Pai, visita, Senhor, cada situação aqui dessa lista, visita aqueles que nós não conhecemos, visita aqueles que estão nos leitos de hospital, visita, Senhor, aquele pastor que também sofreu um infarto essa semana. O Senhor sabe de quem se trata, que o Senhor possa alcançá-lo. Eu não conheço, mas o Senhor é o Senhor da vida dele, que o Senhor possa visitá-lo também. Alcança, Deus amado, a cada vida, Pai. Eu te peço que a unção de cura esteja sendo derramada sobre eles agora, a provisão dos céus sobre eles agora, sobre cada lar, sobre cada família, sobre aqueles que estão enfermos. Especialmente também peço por aqueles que estão com síndrome do pânico, com depressão, que o Senhor possa alcançar, restaurando a saúde, renovando as forças de cada um. Ó Deus, que a alegria do Senhor venha preencher os corações desanimados, renovando, Senhor, as forças. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que o Senhor possa, Senhor, também visitar os corações desses queridos que estão nesta live, que estão aqui conosco na igreja. Alcance essas vidas, ó Pai amado. Que o Senhor venha tocar, Senhor, em cada uma delas. Que o Senhor venha, ó Deus querido, com a sua mão poderosa, levantar os caídos, renovar, curar os enfermos, trazendo, Senhor, uma palavra de fé, de esperança aos corações, Pai. Alcança, Senhor, cada lar agora, cada família que está conosco, Pai. Em nome de Jesus, derrama uma unção especial sobre o lar desses queridos. Abençoa, Deus poderoso, a nossa nação. Eu te peço em nome de Jesus, toma os governantes da nossa nação, desde o cargo mais elevado até o mais simples, sabendo que o Senhor é Deus e que se estão ali, o Senhor permitiu que eles estivessem. Que o Senhor esteja capacitando, tirando todo o ego, todo o orgulho, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Trabalha, Senhor, em cada um desses políticos, desses governantes. Cumpra, Senhor, os propósitos do Senhor na vida deles. Quebra, Senhor, a resistência do coração. Quebra, Senhor, todo sentimento de egoísmo, todo sentimento que tem pensado no seu próprio ego, em satisfação própria. Mas haja, Senhor, derramando sobre nós, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, uma unção especial, Pai. Em nome de Jesus. Aviva os corações. Levanta o povo de Deus a clamar pela nossa nação. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dani Dandão aqui conosco também. Saudades de você, viu? Um beijo no coração especial no Álvaro. Em breve a gente vai conhecê-lo, tá bom? Beijo a todos vocês da sua família tão querida. Irmã Lisa, entendi que a Denise era infarto, era verdade. Graças a Deus que ela está bem, né? Um beijo no coração de todos. Obrigada por estarem aqui conosco. Nesse domingo nós teremos o nosso culto às 9 horas da manhã, um culto especial pelo Dia dos Pais. E certamente o culto onde a pessoa mais especial vai estar aqui, que é o nosso Pai maior, o Senhor. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe e guarde você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.